Os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de número 1 até o verso de número 12. Os 12 primeiros versículos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, que é a sequência da mensagem da semana passada. Assentados, evidentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado um iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Bom, essa é a segunda mensagem sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E conforme nós demos um spoiler alguns minutos atrás, os irmãos perceberam pela leitura que Paulo vai retomar o tema da volta de Jesus. Os irmãos vão se recordar que alguns domingos atrás nós estávamos concluindo a série da primeira carta de Paulo e ele tratou sobre a volta de Jesus. Isso na primeira carta. O espaço de tempo entre a primeira e a segunda cartas à igreja de Tessalônica, segundo os estudiosos, não é muito tempo. Talvez essa segunda carta tenha sido enviada no mesmo ano, poucos meses depois. Então nós estamos falando de algo em torno do ano 51 ou 52 da nossa era, segundo os especialistas. E alguém poderá perguntar, mas por que Paulo, num curto espaço de tempo, está voltando ao mesmo tema que ele já havia comentado na primeira carta sobre a volta de Jesus? Bom, fica muito claro aqui nessa segunda carta que esse tema ainda suscitava dúvidas, curiosidades ou incompreensões ou imprecisões no meio da igreja. E isso era motivo, ou foi motivo suficiente para que alguém ou alguns começassem a falar na igreja que Jesus já tinha vindo. E aquilo trouxe uma grande confusão na vida da igreja. Porque entendam os irmãos, Paulo escreveu uma carta dizendo que Jesus voltará. De repente alguém diz, não, ele já veio.
talvez se estivessem confundindo com aquela primeira vinda de Jesus, quando ele morreu na cruz. Mas o fato é que aquilo trouxe imprecisão teológica. Houve um grande distúrbio na vida da igreja e Paulo tomou conhecimento. Então Paulo escreve essa segunda carta para esclarecer uma coisa bem clara: Jesus ainda não voltou pela segunda vez. Então ele vai explicar o que é o objeto da mensagem nossa na noite de hoje. Ele vai dizer: gente, Jesus voltará, mas não sem antes haver dois pontos. Jesus virá, isso não há nenhuma queixa, nenhuma dúvida. Mas antes de ele vir, haverá duas grandes manifestações. A primeira manifestação, contra o apóstolo Paulo, chama-se apostasia. E a segunda manifestação é exatamente essa manifestação impiedosa desse homem da iniquidade, que ele chama. Eu quero falar muito rapidamente sobre apostasia, muito rapidamente, porque eu quero enfatizar sobre o anticristo, que é a manifestação desse homem da iniquidade. Apostasia, irmãos, significa alguém que abandonou a fé em Jesus Cristo. Apostasia é o anulamento, o afastamento da fé em Cristo Jesus. Haverá essa apostasia em larga escala em todo o universo. Agora, deixa eu explicar uma coisinha para os irmãos. Apostasia, irmãos, não é de pessoas saindo da igreja. Não. Apostasia são pessoas dentro da igreja se afastando da fé. Então, as igrejas se afastarão da fé. A pregação não será sobre a fé em Jesus. A pregação será um tipo de pregação de uma agenda mundial, que hoje é conhecida como agenda woke. A agenda woke, irmãos, é tudo o que diz respeito a um evangelho inclusivista, um evangelho que aceita tudo e todos da forma como tiver. Então, o homossexual sem conversão ele vai para o céu, vai ser membro de igreja, vai ser pastor, a igreja vai valer tudo. Então, a apostasia não vai ser gente saindo da igreja, vai ser a igreja se afastando do evangelho. Então, haverá igrejas, essas igrejas vão lotar, irmãos, só que não haverá evangelho nelas. Haverá toda essa propaganda da agenda woke. Isso é uma apostasia. Isso já está ocorrendo. Isso já está ocorrendo. E crescendo, crescendo e crescendo. Então, isso é o início da apostasia. Mas o apóstolo Paulo vai falar sobre um outro ponto, que não é somente a apostasia. Ele vai falar sobre a revelação desse homem da iniquidade. E é esse o tema da nossa mensagem na noite de hoje. Na noite de hoje, irmãos, o título da mensagem é a ação impiedosa do anticristo. A ação impiedosa do anticristo. E por que isso? Porque quando a gente está lendo Paulo falar lá no verso 7 sobre o ministério da iniquidade, o homem da iniquidade, o homem do pecado, são termos sinônimos do anticristo. A grande maioria dos teólogos, quase que na sua totalidade, associa o anticristo a esse homem da iniquidade que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então nós vamos estudar aqui na noite de hoje, irmãos, o que Paulo estava instruindo a igreja de Tessalônica sobre esse segundo sinal que antecederá a vinda de Cristo. É o surgimento do anticristo. Na noite de hoje, irmãos, nesse nosso tema, título da mensagem, a ação impiedosa do anticristo, nós vamos observar como ele vai agir para que nós possamos identificar, irmãos, músicas, ideias ou pensamentos
que convergem para o pensamento do anticristo. E a igreja precisa estar atenta a isso. A figura do anticristo, irmãos, ela é muito comum, ela é mais conhecida lá no livro de Apocalipse. Lá ele tem esse nome de anticristo. Entretanto, repito, ele é associado a esse homem da iniquidade de que Paulo está falando aqui. A Bíblia está falando reiteradamente, reiteradas vezes, fala sobre o homem da iniquidade, fala sobre um anticristo, e a igreja, muitas vezes, não consegue se aperceber de como ele já está agindo sobre a face da terra, como o ateísmo tem crescido, como essa agenda global, chamada agenda woke, tem se levantado na mídia em geral, e tudo está sendo sugado por muitas igrejas como uma esponja. E devagar a igreja vai deixando e abandonando o Evangelho para implementar essa agenda. Bom, o nosso objetivo na noite de hoje, irmãos, é analisar 3 pontos de como age o anticristo, de que maneiras ele vai se manifestar e de que maneiras ele vai atuar na vida do mundo. Por isso, o título, a ação impiedosa do anticristo. Em primeiro lugar, irmãos, o que nós vemos sobre o anticristo é que ele é um homem, não é um partido político, não é uma organização, ele é um homem, é um ser humano. O anticristo, um homem. Ele é um homem sem lei, sem respeito à lei. Volte o seu olhar para o verso de número 3. O verso de número 3, irmãos, é muito claro quando diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra, homem da iniquidade, essa palavra iniquidade, conforme está escrito aqui, ela significa anomos. Anomos em grego é sem lei. Nomos, lei. E a partícula a no grego tem o sentido de contrariedade. É um homem sem lei. O que significa um homem sem lei? Um homem sem lei é aquele homem que pega tudo que já está escrito e simplesmente rasga, joga fora e diz: eu sou a lei. Esqueçam tudo que vocês ouviram. Esqueçam tudo que está escrito. Eu sou a lei. Eu não vou obedecer a nada e não vou obedecer a ninguém. Eu vou fazer exatamente o que eu quero. O mundo será regido por essa visão de contrariedade a toda e qualquer manifestação legal. Tudo aquilo que será registrado com seus princípios e valores, essa agenda será anulada pelo anticristo. Portanto, ele será impiedoso. O mundo vai agir de acordo com as suas leis, de acordo com as suas crenças, e simplesmente ele vai se levantar, terá prioridade e vai dizer: esqueçam, eu sou a lei. Todos os princípios, sejam eles quais forem, serão anulados. Todos os valores, sejam eles quais forem, serão anulados. Os pilares da família, da honra deles, tudo será atacado e anulado. Todos os fundamentos da sociedade ou das sociedades serão confrontados e serão anulados, e sobretudo serão destruídos, porque ele é um homem sem lei. Não se trata mais de uma concessão ao erro, mas nós estaremos falando, irmãos, de inversão de valores. O que era certo será errado
E o que é errado, agora é a lei, porque ele é um homem sem lei. O controle será do erro. O controle será do erro. Não haverá mais a importância da verdade. Ora, a verdade. É assim que será. É um homem que não vai tolerar nada que diz respeito a Deus, nada que diz respeito às Escrituras, nada que diga respeito à luz. A sociedade será virada pelo avesso, e o avesso é que será o certo. Todas as virtudes serão escarnecidas, todas as pessoas certas serão zombadas, tudo será anulado, as coisas vergonhosas terão vez e valor, todos os erros serão aplaudidos e as coisas certas serão risíveis, vão rir daquilo que é certo. A sociedade será uma sociedade do erro, será uma sociedade voltada para o prazer. Tudo aquilo que é certo receberá um golpe, um grande golpe. A sociedade vai ser manipulada para atender essas demandas desse homem sem lei, porque ele não suporta Deus, porque ele não suporta a verdade. O anônimos, o homem da impiedade, o homem sem lei, se levantou, e ele vai se levantar. Então Paulo está instruindo a igreja para dizer: gente, Jesus ainda não voltou, podem ficar sossegados. Primeiro, a igreja vai se desviar da verdade, apostasia, e depois um homem surgirá. Repito, é um ser humano, não é uma instituição, como alguns diziam no passado: a ONU é o anticristo. Não, não é uma organização, é uma pessoa que vai deter esse poder. Portanto, o título da mensagem hoje é a ação impiedosa. Ela é impiedosa porque ele não vai respeitar nenhuma lei, nenhum valor. Ele é um anônimos, um homem sem lei. Uma segunda característica dessa forma impiedosa de agir, irmãos, não é apenas que ele é um homem sem lei, mas o anticristo, ele vai trazer a apostasia junto com ele. Volte o seu olhar ainda para o verso de número 3. O verso de número 3 diz: isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu citei para os irmãos alguns minutos atrás uma parte do que seja apostasia. Então, nessa parte eu vou repetir muito brevemente. Haverá igreja, haverá pastor, as igrejas estarão cheias de pessoas, mas o evangelho não é o evangelho de Jesus, é a agenda woke que vai tomar conta. Então, muitas igrejas se afastarão do evangelho, igrejas como instituição. E por outro lado, muitas pessoas que antes diziam professar a Cristo, vão entender que a igreja é radical demais, vão ver Deus como radical demais, vão ver a Bíblia como radical demais. Por quê? Porque a agenda woke, ela é maravilhosa, ela abre e aceita todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, que eu já citei aqui em outras ocasiões, e a repito hoje porque faz parte do contexto. O reverendo Hernandes diz: a igreja de Cristo, ela está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. E é uma frase correta. Ele foi muito feliz nessa colocação e eu quero dar crédito à palavra dele. A igreja, irmãos, ela é uma agência do reino de Deus, não do mundo. Pois bem, com o passar dos tempos, as igrejas vão se transformar num clube onde tudo vai ser aceito e onde todas as pessoas serão aceitas, mas o evangelho não vai ter valor. O evangelho não vai ser o centro, a pregação não será central.
Portanto, os crentes em Cristo, os verdadeiros crentes em Cristo, ficarão sem lugar, os verdadeiros crentes em Cristo. Eles vão se sentir deslocados nos cultos, eles vão se sentir deslocados nas reuniões, nas músicas. As músicas serão terríveis, porque não engrandecerão o Senhor, mas o homem. E isso já está ocorrendo. Então, aquele que é fiel ao Senhor, por ser minoria na igreja, ou ele vai ficar calado, ou ele vai sumir da igreja, ele vai cultuar em casa, junto com os seus. A igreja, irmãos, cada vez mais no futuro vai dar lugar a esse tipo de gente. Então, muitos vão dizer assim: é verdade, essa agenda é melhor do que a igreja. A Bíblia está ultrapassada, eu sei lá quem foi que escreveu a Bíblia. E assuntos tais darão lugar. E a igreja, e pastores, e membros vão começar a duvidar da verdade. E vão começar a acreditar na mentira. Muitas pessoas deixarão as fileiras do cristianismo, da pregação fiel, da exposição fiel das Escrituras, e vão dar lugar a essa agenda inclusivista. Estarão mais interessadas essas igrejas em agradar ao mundo, à sociedade, à comunidade, a ser politicamente correta, do que ser fidedignamente fiel ao Senhor. Isso é apostasia. É uma igreja que vai abraçar mais o mundo, vai buscar mais a glória do mundo, os aplausos do mundo, do que propriamente a palavra do Senhor quando disse: eu te conheço, tu és meu. Vão procurar ser mais progressistas, mais liberais, e vão começar a duvidar da verdade escrita na palavra de Deus. Vão começar a transformar, e isso já está ocorrendo, a pregação da palavra de Deus numa palavra que acalma os ânimos, mas que não transforma vidas. Numa palavra que massageia o ego, mas não torna novas criaturas. Numa palavra, irmãos, que mais vai engrandecer ao homem do que exaltar a obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja vai viver um momento de apostasia, abandono da fé. Uma das coisas mais raras que ocorrerá no futuro, irmãos, será uma igreja fiel. Das coisas mais raras, uma pessoa fiel, uma família fiel. Por isso, há algumas semanas atrás, eu já comentei isso, é uma ideia minha, a minha visão de igreja, lá no futuro, irmãos, quando essas coisas ocorrerem, é que as igrejas verdadeiras, elas estarão fechadas, elas se tornarão qualquer coisa menos igreja. A perseguição será tão grande, mas tão grande, veremos isso daqui a pouco, que os verdadeiros crentes não terão lugar nas igrejas, eles vão se reunir nos lares escondidos. Essa igreja apóstata, irmão, será uma realidade gigante, tremenda. Para onde se for, haverá igrejas assim. E repito, elas não serão pequenas, elas serão gigantescas. Como que dizendo, somos a maioria. O nome de Deus, o nome de Jesus será varrido dos púlpitos, será varrido dos aconselhamentos, será varrido das pregações dentro das próprias igrejas. O anticristo trará consigo a apostasia e a colocará dentro das igrejas. A ação impiedosa do anticristo. Em terceiro e último lugar, na noite de hoje, irmãos, nós veremos que essa ação é uma ação impiedosa, porque o anticristo, essa pessoa, ela vai agir na plenitude do poder do diabo. Ela vai agir na plenitude do poder do diabo. Volte o seu olhar para o verso de número 9. O verso de número 9 nos diz: ora,
O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse homem, essa pessoa, o anticristo, ele tem um poder que não é dele. O poder que age nele é um poder maligno. E esse poder, irmãos, é um poder que vai enganar muita gente que está balançando na fé e que verdadeiramente não crê no Senhor Jesus. Daí a importância de fortalecermos a nossa fé nas Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque o anticristo, ele virá, ele surgirá, e como diz o texto, ele vai enganar muita gente, porque ele vem com muito poder. Ele é um opositor do poder de Deus, ele é um opositor da igreja, mas ele vai reinar na igreja. Ele vai se valer da estrutura da igreja, da oportunidade e do seu poder financeiro para poder estabelecer o poder do diabo. E como que isso vai ocorrer? Ele vai, diz o texto bíblico, realizar grandes e poderosos milagres. Reverendo, o diabo faz milagres? Faz. Nunca duvide disso. E o anticristo vai fazer isso direto. A cada manifestação dele, a cada abrir de boca, a cada imposição de mãos, a cada ação dele, milagres vão ocorrer. E as pessoas vão confundir aquilo com o poder de Deus. Por isso ele vai enganar. E muita gente vai dizer: puxa, mas era meu sogro estava no leito de morte, e olha, ele curou, graças a Deus. Era meu filho estava desenganado, e olha, ele curou, eu vou segui-lo, ele é Deus. É assim que vai acontecer. É você estar no leito de morte, você mesmo, eu mesmo. E ele vai visitar, ele vai impor as mãos e ficaremos sarados e curados. É gente morta que ele vai trazer à vida. É gente cega que ele vai restaurar a luz dos olhos. É gente surda que ele vai fazer ouvir. É gente muda que ele vai fazer falar. É gente aleijada que ele vai fazer firmar-se sobre os seus próprios pés. Milagres, milagres e mais milagres. Choverão milagres na sua ação. O anticristo, ele tem um poder. Toda sorte de poder do diabo estará com ele. Ele dará o seu poder a esse anticristo. A sua boca vai proferir palavras em que as coisas que ele falar vão acontecer. Muitas pessoas vão adorá-lo, muitas pessoas vão a ele se curvar, muitas pessoas vão a ele seguir, muitas pessoas darão a ele a oportunidade da própria vida. E Paulo está dizendo no verso de número 10, por que ele vai fazer isso? Como isso? Isso faz parte, irmãos, do plano de Deus. Todas as pessoas que não acolheram o amor para serem salvos, amor aqui é o amor de Deus, serão por esse anticristo levados para o engano e do engano para a morte eterna. Então observe bem que Paulo está falando isso para a igreja, para dizer, gente, isso ainda não aconteceu, portanto, acalmem-se. Jesus ainda não voltou pela segunda vez. A apostasia vai reinar e o anticristo vai se levantar. E quando ele se levantar, a igreja será perseguida. Algum dos irmãos poderá pensar, mas Reverendo, mas como que essas coisas assim
vão ocorrer. Como que essas coisas vão acontecer? Vão acontecer, irmãos, antes da vinda de Jesus, porque assim determinou o Senhor. Mas, em quarto lugar, irmãos, nós vamos ver como que será o fim desse anticristo. Isso vai ser sempre assim, reverendo? Bom, verso de número 8. Quarto lugar, irmãos, o anticristo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Irmãos, glórias a Deus. Isto será por um tempo. A apostasia vai se levantar, o anticristo vai se levantar, mas ele não vai reinar, porque ele será destruído. Quem vai destruí-lo? É a igreja? Não é a igreja. É a pregação? Não é a pregação. É a união da igreja? Não é a união da igreja. Nada disso tem poder contra o anticristo. O anticristo, irmãos, está reservado para ser destruído pelo nosso Senhor, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. E ele vai ser destruído quando Jesus se manifestar. Quando Jesus descer com as suas miríades celestiais, o anticristo é dele. É ele quem vai destruir com o poder da sua boca. Daí nós vemos uma coisa muito clara: o poder do diabo, irmãos, por mais que ele seja real, seja verdadeiro, seja destruidor e seja impiedoso, ele não é maior do que o poder do nosso Senhor. Ele não governa, ele não reina, ele não manda. Ele faz aquilo que lhe está ordenado ser feito. Ele age dentro da autoridade que Deus lhe deu. Ele não tem todo o poder. O diabo, irmãos, ele não é todo poderoso, mas dentro da sua esfera de ação, desgraça pouca é bobagem. Ele vai destruir. Mas ele vai destruir os eleitos? Não, ele não vai destruir os eleitos. Ele vai perseguir a igreja? Sim, ele vai perseguir a igreja, mas ele não vai afastar o verdadeiro crente do amor de Deus. Ele não tem esse poder. Ele pode destruir o corpo, mas não nos afasta de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O anticristo não tem poder sobre os eleitos de Deus. O anticristo não tem poder para tirar da salvação, tirar a salvação de um crente, afastar um crente verdadeiro do poder de Deus. Isso ele não tem poder, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que eu tomar pela mão, ninguém arrebata. Mas dentro da sua esfera de ação, irmãos, ele vai causar muito prejuízo. A igreja vai ser perseguida. Os crentes que estiverem vivos nesse momento, nessa época, irmãos, serão grandemente perseguidos. Nunca duvide disso. Por isso a importância, irmãos, de nós fortalecermos os nossos filhos na fé. Ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Por isso que o provérbio diz: ensina a criança. Ensina a criança. Os nossos filhos, irmãos, precisam conhecer o Evangelho. E eles vão conhecer o Evangelho dentro de casa. É com o pai e com a mãe, não é com o pastor. Não é com a tia que dá aula na escola dominical. Não, é dentro de casa. O primeiro pastor de um filho é o seu pai. O primeiro professor de um filho é seu pai e a sua mãe. É em casa. Por isso o culto doméstico é importante. Por isso os filhos precisam ver os pais lendo a Bíblia. Os filhos precisam ouvir os pais orando ao Senhor. É pelo ensino, é pelo exemplo. Depois os irmãos poderão ver com mais calma em casa. Deuteronômio capítulo
18. Anotem esse texto para depois vocês lerem em casa. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, irmãos, é a base da educação cristã. É a base da educação cristã. Esse texto foi dado por Deus aos filhos de Israel quando eles estavam entrando na terra prometida. E o texto diz assim, com mais detalhes, os irmãos poderão ver no texto bíblico. Fale da palavra do Senhor para os seus filhos de manhã, à tarde e à noite, e ao sentar-se e ao levantar-se. Ou seja, fale sempre da palavra de Deus para os seus filhos. Daí a importância, irmão, de nós fazermos um culto doméstico e manifestarmos a nossa fé aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque essa agenda OAK estará na escola como professor dos seus filhos, dos seus netos. Eles vão usar as escolas para isso. Já estão usando. Digo isso com conhecimento de causa. Eles vão para a sala de aula, fecham a porta e fazem o que querem na cabeça dos nossos netos e dos nossos filhos. Eles fazem isso. Então os nossos filhos vão ouvir o Evangelho quando, se não está em casa? Quando, se não vão para a igreja? Mas estão na escola e lá eles serão doutrinados. Ore pelos seus filhos. Ore, ligue para ele, mande mensagem, interceda por ele, faça a mesma coisa com os seus sobrinhos, com os seus netos, porque os dias serão maus. O inimigo, irmãos, será destruído somente quando Jesus voltar. Será destruído. Mas até lá ele vai reinar e ele vai fazer um estrago muito grande. Concluindo a nossa mensagem na noite de hoje. Jesus ainda não voltou. O anticristo ainda não se levantou. Mas a apostasia já está na agenda WOK. Se você quiser conhecer mais sobre a agenda WOK, o WOK se escreve W-O-K-E, o WOK. Pesquise sobre isso. Você vai ver a gravidade que isso é. Você vai ver o governo ali, você vai ver a ONU ali, você vai ver ONGs ali, e você vai ver igrejas que se dizem evangélicas ali. A ação impiedosa do anticristo. Irmãos, eu quero insistir nisso. O anticristo ainda não se levantou. Mas ele vai se levantar. Eu costumo brincar dizendo que ele ainda não saiu do ovo, mas ele está picando o ovo para sair. Ele está às portas. A igreja vai sofrer uma grande perseguição. Não duvide disso. É necessário nós nos voltarmos para o Senhor, nos quebrantarmos diante do Senhor, pedirmos misericórdia ao Senhor, trazer os nossos filhos para junto da palavra do Senhor, trazer os nossos sobrinhos para junto da palavra do Senhor, porque os dias serão maus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos aumente a fé em Cristo Jesus. Amém.